Vamos hoje falar do nosso top 1 e campeão da Liga Neo Egoishi, Izagioichi, nosso queridíssimo protagonista, e vamos finalizar a série de vídeos dos jogadores convocados. Nós já temos os vídeos dos 23 jogadores, não necessariamente é um jogador por vídeo, ou um vídeo por jogador, enfim, mas nós falamos sobre todos eles e hoje vamos finalizar com o campeão Izagioichi, o jogador que doutrinou o Bastard e conseguiu, numa escalada fantástica, ser o campeão e o jogador decisivo na Liga Neo Egoishi. Com isso, os fãs do Izag estão se proliferando nas ruas, as camisas 11 estão muito populares e vamos ver aí o que vai acontecer com o nosso queridíssimo Izag. Se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo. Tem mangás aí embaixo na descrição em promoção. E tem também o Discord onde você pode ver aí as imagens dos spoilers, trocar ideia e tudo mais. Bom, rapaziada, vamos começar. Eu vou explicar um pouco como é que funciona esses vídeos, né? Que é basicamente eu conto um pouquinho do que foi o Izag até agora e minhas expectativas para ele no futuro. O que foi o Izag até agora, né, rapaziada? Eu gosto muito do personagem Izag porque ele passou por uma transformação muito bacana, porque o Izag, quando ele foi apresentado como um jogador meio que sem tanta gana pra jogar bola. Ele era um jogador muito comum do futebol japonês. Ele é aquele cara que jogava em equipe, que queria que as coisas funcionassem, mas no fundo ele tinha alguma coisa guardada ali para ele despertar, alguma coisa latente, mas ele precisava de uma faísca. E por conta do ego ter insistido para Anri contratar o Izag acabou conseguindo despertar essa chama que ele achou em Blue Lock, né? Porque o Izag ele chega no Blue Lock mesmo como um jogador bem comum, um jogador bem despreparado, tanto que, se eu não me engano, ele é o penúltimo do pior time do setor dele, à frente apenas do Igarashi. Os demais, todos estavam na frente do Izag, e mesmo assim, logo na primeira sessão, naquela parte das queimadas e tudo mais, o Izag ele já começa a despertar algo que ele não tinha consciência de que tinha ali para ser despertado, que é toda aquela parada dele chutar de primeira a bola e a bola queimar o Kira e o Kira ser eliminado ali naquela prévia dos Blue Locks, né? Do Blue Lock, do projeto Blue Lock. E durante todo esse processo, desde o jogo contra o time X até o jogo agora contra o PXG, nós temos o Izag evoluindo e muito. Ele aprendendo a sua fórmula de gol, ele aprendendo a MetaVision, ele correndo atrás de situações como, por exemplo, a fórmula de gol que ele foi correr atrás do Battle, os treinamentos que ele foi tentar imitar o Rin, os treinamentos do Battle quando o Battle entrou no time dele, o ponto cego que o Naruhai acabou desenvolvendo pra ele, ou com ele ali naquela parte 2 vs 2, o próprio momento onde o Izag ofuscou o Battle, entendendo ali que ele não precisa jogar com todo mundo, ele precisa entender onde tá de fato acontecendo as melhores jogadas e aí sim conseguir jogar, conseguir criar dentro daquelas situações jogadas. E ele foi se desenvolvendo e foi criando uma casca, porque a gente sempre conhece o Izag como uma pessoa muito bondosa, muito, vamos dizer assim, simpática. Ele é o good guy ali da parada, só que a partir do momento que ele vai descobrindo as coisas e vai evoluindo, ele vai ganhando casca, ele vai ganhando mais moral, e com isso ele vai melhorando tecnicamente até mesmo o comportamento dele dentro de campo. Tanto que no jogo contra o Blue Lock 11, ou no jogo onde ele estava usando as cores do Blue Lock 11 contra a Sub-20 do Japão, o Izag ele entende a parada da sorte, mesmo que há poucos tempos atrás ele não estava entendendo ou não estava querendo acreditar que o Rin só ganhou dele por conta da sorte. Ele sempre queria botar lógica em tudo, ele sempre queria botar uma justificativa em tudo, e às vezes foi só sorte. A questão é que para você ter só sorte, você ainda precisa ter um pouquinho de inteligência, você ainda precisa ter um pouquinho de técnica e conseguir acreditar na jogada. Tudo isso foi fazendo parte do quebra-cabeça gigante que o Izag montou. MetaVision, sorte, chute direto, fórmula de gol, os egos, os tipos de ego, a barreira ali que o próprio Jinpachi explica um pouco sobre essa barreira da evolução que separa um pouco os jogadores dos mais craques, né, os jogadores comuns dos mais craques, enfim. Tudo isso acabou sendo desenvolvido.
E o Izag, ele meio que é o rei das marionetes. Só que ele é um rei das marionetes diferentes porque ele dá uma liberdade pra marionete dele. É diferente do Rin, porque o Rin, ele tenta deixar a marionete no holofote dele, enquanto o Izag não. Ele faz com que a marionete jogue do jeito que ele quer e em cima desse jogo que o outro jogador vai fazer, ele vai transformar um cenário favorável pra ele, entendendo tudo que talvez pode acontecer antes e depois daquela jogada, conseguindo prever uma sorte, conseguindo entender uma jogada, conseguindo evitar um gol, como por exemplo o próprio Lorenzo driblando todo mundo e o Izag interceptando o passe dele pro Battle, ele entendendo tudo o que estava acontecendo com o Nico e ele evitando um passe pro Kawa que poderia finalizar o jogo lá contra o time Y, e eles nem sequer conseguiriam se classificar agora, todo time Z não conseguiria se classificar para essas próximas fases. Tudo isso fez do Izag um jogador que, no final das contas, conseguiu decidir e virou o craque da galera. Tanto que naquela carreata da vitória, naquela parada lá da vitória, onde eles puderam ter um pouquinho do calor do povo, o Izag era o nome mais aclamado e as camisetas mais populares eram as camisetas que tinham o número 11, que era o número do Izag. O Izag, ele se transformou nessa figura midiática. Por quê? Porque ele usou degrau por degrau para evoluir, mas não só evoluir, para se sustentar. Ele não criou degraus ali temporários de areia, ele criou degraus sólidos. Ele venceu, convenceu e evoluiu e mostrou como é que evolui. E mostrou o porquê que ele chegou onde ele chegou. Ele conseguiu finalmente vencer o Rin, vencer no placar e tudo mais o Rin, um jogo. Foi essa finalização da Liga Neo Egoishi contra o PXG. E conseguiu ser o top 1 da Liga Neo Egoishi junto do Itoshi. Só que o Izag é o campeão, o Itoshi é o vice. Tem esse plus a mais, só que nos valores é o mesmo. E certamente o Izag tem tudo para ser um dos maestros desse time do Blue Lock, fazendo o time funcionar. É transformando aquele 0-1 e 1 ao 100. É o Izag que vai fazer isso. É um dos únicos, se não o único camarada que vai conseguir fazer isso dentro do time do Blue Lock, fazendo com que todos entrem em sinergia por conta dele. Todos comecem a coexistirem muito bem em volta dele. E é dito pelo Noel e pelo Mark Snuff que se o Izag, naquela época o Battle, também continuassem evoluindo do jeito que eles estão evoluindo, a chance do Japão ganhar a Copa do Mundo é uma chance real. Uma chance que talvez nem existia há pouco tempo atrás, antes do projeto Blue Lock, agora é uma chance bem real, principalmente por conta de evolução de jogadores. E na minha visão, sim, o Izag, ele tem nível para conseguir decidir uma Copa do Mundo Sub-20, assim como o Itoshi, o Battle e entre outros jogadores, que na minha visão também tem níveis New Gen e tudo mais. É óbvio que a gente não tem muito patamar dos New Gen por completo, mas certamente esses três principalmente têm condição facilmente de se tornarem New Gen. E agora a gente entende um pouco de como que vai ser o pós-Izag, pós-Blue Lock, né? Pós-Liga Neo Egoishi, pra gente entender um pouco como é que o Izag vai evoluir. E certamente ele ficando no Bastard, ele vai ser a chave pro Bastard ampliar a geração dele. Porque o Noel, ele já tá finalizando a carreira, vamos dizer assim, ele tá mais pro final do que pro início da carreira dele. E o Noel, ele quer o Izag no time porque ele vai talvez conseguir transformar o Izag num jogador que vai ameaçá-lo no futuro, e isso quem ganha é o Bastard. Só que pro Bastard conseguir ganhar isso, o Izag vai ter que se provar no Sub-20, ganhando Copa ou fazendo jogos fantásticos em Copa do Mundo Sub-20, em competições de base, e também vai ter que se provar no time profissional do Bastard, que é um time criado para o Noel Noah. Como que ele vai fazer isso? E certamente ainda tem a incógnita. E o Kaiser? O Kaiser que foi usado, e isso é bem legal, porque o Izag, ele tem o ego dele, a gana dele é vencer. Vencer, é simples assim. Só que para ele adquirir isso, ele vai fazer de tudo para vencer. Ele vai abrir mão do ego dele, ele vai abrir mão do orgulho dele, ele vai abrir mão de muita coisa para conseguir vencer, como por exemplo ele fez com o Kaiser. Ele usou o Kaiser. Ele fez aquele papinho ali de tipo, preciso de você e tudo mais, pra conseguir transformar o cenário favorável pra ele. E olha o que aconteceu. Ele conseguiu. E depois teve aquela cena icônica lá, obrigado pelo seu trabalho duro, seu palhaço. É, então.
Será que o Kaiser vai sair do Bastard desse jeito? Eu acho que vai, eu acho que o Kaiser vai virar rival mesmo do Izag no Royale, e acho que vai ser uma dupla bem interessante pra gente se acompanhar. E no Bastard, o Izag ele vem com esse status de meio que derrubar do Kaiser, né? Derrubar do Imperador. E, obviamente, depois disso tudo, vem o status pra ele conseguir ofuscar o Noel Noah, e ele vai ter que passar por todo esse processo. Acredito que durante esse processo, até mesmo na Copa do Mundo Sub-20, o Izag vai ter que melhorar muito o chute direto, independente das pernas, ele vai ter que melhorar demais. Ele vai ter que transformar essa Meta Vision em algo muito mais avançado, porque a gente não sabe os passadores que o mundo tem, até mesmo os jovens passadores. Por exemplo, o Charles é um excelente passador, o Ness é um excelente passador. Então tudo isso vai meio que fazer o Izag se desenvolver, e obviamente eles vão, durante uma geração aí nova de futebol, vai com certeza rivalizar diretamente com o Izag, e tudo isso vai acabar meio que servindo de desenvolvimento para o nosso protagonista, que vai meio que ter novas escadas, degraus maiores para superar, e esses degraus com certeza têm a ver com a qualidade do nível técnico profissional, e também até mesmo essa saída desse aquário que chama Japão, né? Vamos dizer que eles estão ali num aquário, esse aquário foi crescendo e agora eles estão grandes o suficiente para ir pro oceano, que é o mundo do futebol, né? Conhecendo jogadores melhores, outras nacionalidades, outros estilos de jogos, e com certeza o Izag ele vai ter que trabalhar bastante tudo que já tem, né? Igual eu sempre falo, que eu não acredito que eles vão ampliar muito o leque de habilidades que eles têm, mas eu acho que eles vão ter que melhorar demais as habilidades que eles já possuem. Não necessariamente o Izag vai descobrir muitas novas habilidades, não, eu acho que ele vai muito mais melhorar as que ele já tem do que ele descobrir outras habilidades. Certamente ele vai aprimorar e vai acabar, sei lá, conseguindo fazer algo novo, mas eu acho isso não em questão de quantidade vai rolar, tá? Eu acho que vai ser mais na questão da qualidade para desenvolver o que ele já tem, e certamente até o amadurecimento, né? Resistir às provocações que ele mesmo já fez com o Noel, com o Loki que vai jogar a Copa do Mundo Sub-20. Tudo isso aí tá em jogo, cara. E o Izag ele vai ter que suportar esse impacto midiático que ele causou, principalmente no jogo entre PSG e Bastard. E o Izag ele tem tudo para conseguir transformar o Blue Lock do 0 ao 1 e do 1 ao 100. Belezinha? Galerinha, finalizamos. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aí suas expectativas para Izag 8. E é nóis. Fui!